Fala galerinha, aqui quem está falando é o professor Felipe e nessa videoaula a gente vai continuar a falar sobre fenômenos ondulatórios, só que agora a gente vai falar sobre o fenômeno da interferência. E aí a gente vai dar uma análise, vai analisar esse fenômeno da interferência no aspecto qualitativo, ou seja, nesse vídeo nós não vamos ter uma preocupação muito grande com contas envolvendo isso, né? Futuramente a gente vê esse aspecto quantitativo, tá bom? Só que vamos lá. Imagina o seguinte, que em uma mesma corda eu tenha esse pulso pequenininho se propagando para a direita e esse pulso maior se propagando para a esquerda. Esse pulso pequenininho ele está para cima, como se fosse considerado uma crista, né? Se fosse a onda completa, e esse outro pulso também está para cima. E aí o que acontece? Bom, ele vai se propagando para a direita, o que estava se propagando para a esquerda também vai, até que eles começam a se encontrar. E vai chegar um ponto que o encontro deles é máximo, né? Essa partezinha que está aqui com essa partezinha que está aqui, elas vão estar alinhadas. E aí, esse momento aqui é o momento que está acontecendo o máximo da interferência, mas aqui também no meio do processo também está acontecendo. Bom, depois da interferência, a onda que ia para a direita, ela continua se propagando para a direita com todas as suas características, amplitude, velocidade, frequência, ou no caso do pulso, né, com sua largura. E a onda ou o pulso que estava se propagando para a esquerda também continua se propagando para a esquerda como se nada tivesse acontecido. Notem que nesse caso aqui, a gente vai ter uma onda maior ainda. Então, essas amplitudes elas serão somadas e no momento da interferência eu vou ter uma crista, podemos assim dizer, maior. Então, essa é a característica de uma interferência construtiva. A gente está construindo um pulso maior. Ah, Felipe, mas se você tivesse assim, ó, tenho aqui um pulso se propagando para a direita, com a crista virada aqui para baixo, e com um vale, né, no caso, perdão, e outro pulso se propagando para a esquerda, também como um formato de vale. Bom, quando eles chegarem a acontecer a interferência, eles vão se somar também do mesmo jeito, e essa interferência também continua sendo chamada de interferência construtiva. Eu construí um vale maior ainda. O outro tipo de interferência é a interferência destrutiva, ou seja, quando um pulso tende a anular o outro, tende a anular o efeito, reduzir o efeito do outro. Então, aqui nós temos esse pulso, né, com essa amplitude para cima, e aqui nós temos esse outro pulso se propagando no sentido contrário, com essa amplitudezinha aqui para baixo. Óbvio que essa primeira amplitude é muito maior do que essa amplitude pequenininha. E aí, na hora que elas estiverem totalmente superpostas, ou sobrepostas, né? Posso usar as duas palavras. Isso daqui vai ser o seguinte: como esse é maior e esse é menor, então vai reduzir o efeito, né, da maior. E aí a gente vai ter esse formato aqui, esse padrão, e aí, nesse exato momento, está acontecendo uma interferência destrutiva, tende a diminuir o efeito dos pulsos separadamente, né, ou o efeito do maior pulso, ok? Obviamente, depois que ocorre a interferência, o pulso que ia para a direita continua se propagando para a direita com todas as suas características, como se nada tivesse acontecido, e o pulso que se propagava para a esquerda também. Bom, vamos analisar com um pouquinho mais de calma cada uma dessas situações, cada um desses tipos de interferência. Bom, na interferência construtiva, vamos imaginar que eu tenha esse pulso aqui se propagando para a direita, uma amplitude valendo A, então vou considerar essa amplitude como A1, e esse outro pulso, vamos considerar que ele se propague para a esquerda, valendo 3A, isso aqui seria a minha amplitude A2, só para eu identificar qual é cada pulso. Bom, a gente percebe aqui que no momento em que eles interferem, né, eu vou ter um pulso resultante maior ainda. Para isso ficar mais fácil ser visualizado, vamos pegar aqui nesse GIF e com uma leve pausa entre eles. Bom, o que acontece? Na hora que a gente tem essa pausa, dá para perceber que essa amplitude maior que eu tenho aqui é justamente 4A, ou seja, é a soma da primeira amplitude com a segunda amplitude. Simples assim.
Apesar de ter essa continha aqui, ela é bem simples e, por isso, ela não interfere tanto no nosso aspecto qualitativo, ok? Bom, nada mais é do que isso aqui, né? A minha amplitude resultante vai ser a soma das amplitudes e cada onda, cada pulso continua se propagando no seu mesmo sentido inicial, como se não tivesse acontecido nada lá na interferência. Então, isso é o que a gente chama de princípio da independência da propagação ondulatória. Bom, nem sempre a minha onda ou o meu pulso vai ter um formato tão bonitinho assim, tão regular. Ela pode ter um formato também irregular. Então, aqui eu tenho esse pulso que está se propagando para a direita, esse pulso que está se propagando para a esquerda. Nessa figura aqui, já começa a acontecer interferência. E por acontecer interferência nessa figura, vamos olhar aqui o seguinte, vamos imaginar, só tentar reforçar aqui, esse é o pulso que está indo para a direita, eu estou fazendo ele aqui, dando uma reforçada nele aqui em preto, e eu vou mudar a cor aqui rapidamente, vou botar nessa coloração marrom aqui, para seguir a linha, esse era o pulso que estava se propagando para a esquerda. Aí vamos analisar o que acontece exatamente nesse pontinho aqui, essa reta aqui que está em amarelo. Bom, se a gente considerar que a amplitude do que está em preto aqui é o ponto de equilíbrio, né? A amplitude do que está em preto é esse tamanho, mas ainda existe um tamanho menorzinho da amplitude que está aqui em marrom, nada mais é do que eu somar essas duas amplitudes. Então, eu vou somar mais esse pedacinho aqui, e vai bater exatamente nesse ponto. Aqui, para essa situação, se essa for a posição de equilíbrio, esse tamanhozinho aqui, até aqui, seria o tamanho para um pulso. Para o outro pulso, seria esse tamanho aqui. Então, na hora que eu somar, se eu pegar esse pedacinho e botar aqui em cima, vai dar exatamente nesse ponto. Então, eu vou ter que fazer essa soma de ponto a ponto para analisar essa interferência construtiva, no caso, né? E aí, obviamente, o pulso que se propagava para a direita, ele continua se propagando para a direita. O pulso que se propagava para a esquerda continua se propagando para a esquerda, obedecendo ao princípio da independência da propagação ondulatória. Bom, e com relação à interferência destrutiva? Bom, na destrutiva, nós temos aqui como exemplo esse pulso que se propaga para a direita com amplitude A e esse outro pulso que se propaga para a esquerda, mas agora para baixo, né? A gente diz que está com fase invertida, para cima e para baixo. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que na hora que acontecer interferência, eu vou ter uma onda ou um pulso querendo anular o outro. Então, no exato momento da sobreposição, vai ser 2A. E aí eu posso considerar o seguinte, esse daqui eu vou chamar de A1, esse daqui eu vou chamar de A2. Eu posso fazer que minha amplitude resultante seja a subtração dessas amplitudes. Então, vai ser o A1 menos o A2. Isso aqui vai ficar da seguinte maneira, A1 está valendo A, o A2 está valendo 3A. Esse resultado dá menos 2A. Bom, a gente já obteve aqui, né, que 2A significa esse tamanho, é esse valor. E por que esse sinal de menos? Esse sinal de menos a gente vai começar a adotar como orientação. Então, se for positivo, vai ser com amplitude para cima. Se for negativo, vai ser com amplitude para baixo. Apenas isso. Obviamente que depois, né, que acontece a sobreposição, o que estava indo para a direita continua indo para a direita, o que estava indo para a esquerda continua indo para a esquerda, idêntica na situação inicial, obedecendo ao princípio da propagação, da independência da propagação ondulatória. Ok? Bom, a gente pode ter também a mesma situação com ondas ou pulsos não tão regulares, né? E aí a gente vai ter que analisar de ponto a ponto o que está acontecendo. Então, aqui, por exemplo, suponha que eu tenha esse pulso, né?
tá? E aí eu vou mudar a coloração aqui. Suponha que eu tenha esse outro pulso aqui também. E aí, se eu for analisar, por exemplo, aqui, ó, nessa reta, é porque vai ser o tamanho desse pulso, tá aqui, né, desde a posição de equilíbrio, menos esse tamanhozinho que está aqui, ó. E aí, na hora de compensar, vai dar exatamente aonde estava a linha azul batendo. Então, vai dar exatamente nesse ponto aqui. Bem, a gente vai ter que fazer de ponto a ponto. Óbvio, a maneira de calcular isso, né, é a mesma, seria uma amplitude menos a outra, e obedece também ao princípio da independência da propagação ondulatória. Só que nesse caso, eu ainda tenho um pulso ali, eu ainda tenho uma onda envolvida ali. Existe situação em que eu não vou ter mais onda nenhuma naquele exato momento em que acontece a sobreposição. Isso vai ocorrer quando as amplitudes forem iguais. Então, se eu tenho elas fora de fase, só mudar a cor aqui da caneta, eu tenho um pulso desse jeito e outro pulso desse jeito, e essa amplitude é idêntica a essa amplitude, na hora que eles se superpõem, isso aqui dá zero. Ou seja, esse pontinho que está aqui, ó, ele praticamente não vai oscilar, não vai ter oscilação nenhuma nesse pontinho, ok? Bom, vamos analisar isso, vamos passar a ver isso no formato de simulação. Eu acho que fica mais fácil a gente conseguir visualizar. Bom, a primeira simulação que eu quero mostrar são daqueles pulsos mais regulares. Então, a gente tem aqui, ó, um primeiro pulso, né, um pouquinho menor, está valendo aqui 1, 2 quadradinhos. E aqui nós temos um outro pulso valendo 1, 2, 3 quadradinhos. Bom, vamos botar eles para interagir. Percebam que acontece a interferência. Eu vou tirar aqui esse pontilhado em azul e esse pontilhado em laranja para a gente observar exatamente a interferência ocorrendo. Vou diminuir um pouquinho a velocidade da animação na hora que eles estiverem se aproximando. E aqui a gente consegue perceber a interferência no seu máximo, né? Esse pulso ele teria 2 de amplitude, esse outro pulso teria 3 de amplitude, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos a amplitude resultante. Bom, notem que elas têm praticamente a mesma largura, né? O pulso e o outro possuem praticamente a mesma largura. Futuramente a gente modifica isso. Mas agora vamos ver o que acontece se a gente botar eles com o mesmo tamanho de amplitude, ó. Se o tamanho for o mesmo, ou seja, 3 e 3, aqui agora vai ficar com 6, essa resultante, né? 6 quadradinhos. 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E agora vamos inverter esses pontos. Percebam que esse pontinho aqui, ele praticamente não tem oscilação nenhuma, né? Ó, câmera lenta para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo com esse ponto. Agora, o pulso vai tendendo a sobrepor o outro pulso, né? Só que agora com uma interferência totalmente destrutiva. Eis o ponto em que eles estão completamente defasados, né? E aí aqui, se eu tirasse uma foto disso sem esse rascunho das ondas, seria praticamente uma linha reta, ok? A gente consegue também, obviamente, que a interferência ela não seja totalmente destrutiva, né? Ela seja parcialmente destrutiva. Ó. Ainda vou ter uma ondinha aqui para baixo, né? Ou se a gente pegar assim, ó, eu ainda vou ter uma ondinha resultante para cima, tá bom?
ou um pulso resultante para cima? Bom, a gente poderia alterar o formato, né? Botar uma mais fininha, outra mais grossa, ó. E aí a gente ia ter que fazer a análise dessa interferência novamente de ponto a ponto, como foi mostrado lá no slide. Ó, fazer de ponto a ponto o que está acontecendo para a gente poder calcular essas interferências. Essa é uma animação que eu queria demonstrar para vocês, né? Uma simulação que eu queria demonstrar para vocês. Outra simulação que dá para demonstrar também esse fenômeno é essa simulação aqui, ó. É um pouquinho mais irregular. Por ela ser um pouquinho mais irregular, eu posso escolher alguns formatos. Então, eu tenho aqui esse aqui com formato de M e essezinho aqui com formato de triângulo. E aí, vamos botar para rodar, ó. Aqui é um pouquinho antes deles começarem a interagir, né? Então, tá o M, tá o outro formato, aqui é uma pontinha. Conforme a gente vai aproximando, ó, aqui o que acontece? A gente teria que analisar de ponto a ponto. Então, essa amplitude é 1, 2, 3, 4 e aqui tem 2. Então, eu vou ter 2 resultantes para cima, né? 2 resultantes para cima. Se eu analisar esse daqui, 1, 2, 3 e aqui é 1, então eu vou ter que ter 2 resultantes aqui para cima. Ah, se eu analisar aqui no meio, bom, aqui no meio eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos e meio. E para baixo eu tenho 1 e meio. Então, vou subtrair 3,5 de 1,5, vai dar 2 também nesse ponto. Então, a gente vai ter que fazer de ponto a ponto para poder analisar como que vai funcionar essa interferência. Então, o formato pode ser diferente, né? Eu posso colocar, por exemplo, eles em fase, e aí vai formar um pulso maior ainda. Eu posso colocar eles com formato diferente, ainda em fase. Uma onda triangular com uma onda quadrada, um pulso triangular, melhor dizendo, com um pulso quadrado. E eu posso colocá-los fora de fase. Então, aqui, por exemplo, ó, vai acontecer uma totalmente destrutiva, né? Então, é uma outra possibilidade também da gente perceber através dessa simulação. Bom, vamos seguindo? Além disso, a gente pode fazer uma análise do que aconteceria, né, com a onda, se eu só fechar aqui a simulação, voltar para o slide, a gente poderia também dar uma relembrada, uma recapitulada no que a gente viu. Bom, aqui nós temos, né, duas ondas aqui formadas, eu tenho um comprimento de onda completo aqui para essa situação. E aí aqui eu vou ter crista com crista, dá uma interferência construtiva. Vale com vale também dá uma interferência construtiva. Então, se aqui estiver valendo A e aqui estiver valendo A, esse ponto vale 2A. Essa crista vale 2A. Se aqui estiver valendo A e aqui estiver valendo A, esse vale vai passar a ter o valor 2A também. Isso daqui a gente diz que as ondas estão em fase, onde é crista para uma, é crista para outra. Nessa outra situação aqui, ó, aonde for crista para essa, é vale para essa. Então, aqui é A e aqui é A. Ou seja, esse primeiro ponto eu não vou ter onda nenhuma. E aqui, onde é vale, pontinho, aqui é crista, tem o mesmo valor. Também da segunda metade para frente, segunda parte, né, para frente, da metade para frente, eu não vou ter onda nenhuma. Então, isso aqui seria interferência totalmente destrutiva. E aqui nós temos algumas defasadas, né, que vai ter esse cancelamento parcial ou interferência parcialmente destrutiva. Okay? Isso pode acontecer não só com pulsos, mas com ondas em geral. E aí, considerando ondas em geral, vamos imaginar que a gente tem essa onda aqui, ó, essa amplitudezinha aqui, vamos supor que vale x. E para esse B, essa amplitude que a gente tem aqui vai passar a valer 2x. Bom, está interferindo, né? É crista com crista. Vai formar essa daqui em C valendo 3x, é a soma dessas amplitudes. Bom, como elas têm mesma largura, têm mesma frequência, está concordando em fase, consequentemente tem o mesmo comprimento de onda,
Aqui, o que vai aparecer como resultado é justamente essa onda que está em rosa, né? Ela é o resultado da onda aí formada na cor azul e da onda formada na cor verde. E poderia estar defasada. Quando está defasada, ela nada mais é do que uma interferência totalmente destrutiva. É uma representação aí para uma interferência com duas ondas, a onda A em azul e a onda B em verde. Então, a onda A, quando ela está exatamente em um ponto de vale, a onda B está em um ponto de crista, ou seja, parece que a gente não tem onda nenhuma nesse segmento de reta aí, nesse fio C, ok? Que está demonstrado aí para a gente. Bom, só para fechar essa videoaula, eu quero mostrar para vocês uma simulação disso também. Futuramente a gente até volta nessa simulação. É isso aqui, ó. Então, a gente tem interferências acontecendo, né? De forma construtiva e de forma destrutiva. Então, ó, aqui está defasado. Interferência destrutiva. Aqui, elas voltam a ficar em fase, ó. Interferência construtiva. Ok, galera? Então, o aspecto qualitativo da interferência é isso. E nos próximos vídeos a gente vai começar aí a falar dos aspectos quantitativos, ok? Também é muito interessante. Então, forte abraço, até a próxima videoaula.